Você vive em um mundo que aprendeu a aceitar explicações mágicas sempre que a razão encontra um limite. Quando a dúvida aperta, quando a verdade exige esforço, muitos preferem entregar o problema ao impossível. É nesse momento que o milagre aparece. N. Lowry Gaylor, uma das vozes mais firmes do pensamento crítico contemporâneo, afirma com precisão: o milagre é a falência do raciocínio. E N não disse isso por acaso. Hoje você vai entender o motivo. Antes de continuarmos, deixa o like. Isso ajuda a fortalecer a reflexão crítica. Essa frase revela algo profundo e inquietante. Sempre que o pensamento para, o sobrenatural toma o lugar que a investigação abandonou. Não porque seja verdadeiro, mas porque é simples. Não porque esclareça, mas porque consola. A partir deste ponto, será difícil continuar usando explicações extraordinárias para evitar perguntas que exigem coragem intelectual. Você será levado a observar como a ideia de milagre surge exatamente onde deveriam existir argumentos. A perceber como muitos chamam de fé aquilo que nasce da recusa em analisar o problema até o fim. E a entender que declarar algo como intervenção divina pode ser apenas desistir de procurar a explicação real. Este conteúdo não é um ataque à espiritualidade. É um convite à maturidade intelectual. É um alerta sobre como abraçar respostas prontas pode custar o entendimento verdadeiro sobre o mundo, sobre a vida e sobre o próprio pensamento. Agora você escolhe: permanecer no conforto do mistério ou encarar a responsabilidade de pensar com profundidade. Contextualização da vida de N. Lowry Gaylor. N. Lowry Gaylor nasceu em 1955, nos Estados Unidos, em meio ao movimento moderno pelos direitos das mulheres. Sua mãe, Annie Nicole Gaylor, foi uma ativista incansável, e foi nesse ambiente que N cresceu cercada por debates sobre justiça social, liberdade civil e pensamento independente. Ainda jovem, N passou a investigar como crenças religiosas influenciam leis, costumes e decisões públicas, especialmente no que se refere ao papel das mulheres na sociedade. Ela cofundou a Freedom from Religion Foundation, que se tornou a maior organização de livre pensamento do mundo. Desde então, dedicou sua vida a denunciar práticas e políticas que utilizam crenças para justificar desigualdades e limitar a autonomia das pessoas. Por meio de campanhas, entrevistas, debates e ações na justiça, N se tornou uma das figuras centrais do secularismo contemporâneo. Sua trajetória mostra alguém que acredita que a razão é uma ferramenta essencial para construir uma sociedade justa, equilibrada e verdadeiramente livre. Obras centrais de N. Lowry Gaylor. Mulheres sem superstição, sem deuses, sem mestres. Uma antologia que reúne textos de mulheres livres pensadoras, mostrando como a superação de crenças infundadas foi decisiva para conquistas sociais e para a autonomia feminina. Ai das mulheres, a Bíblia, a sexualidade feminina e a lei. Uma investigação crítica sobre passagens bíblicas que influenciaram práticas e legislações que prejudicaram mulheres ao longo da história. Gaylor demonstra como tradições religiosas moldaram ideias que ainda hoje sustentam desigualdades. Principais pontos de reflexão: a falência da causalidade, o salto lógico do impossível. O milagre, por definição, é a suspensão das leis naturais. Gaylor argumenta que aceitar um milagre é a rendição da lógica causal, o abandono do princípio de que todo efeito tem uma causa natural. Um exemplo atual é a crença em curas pela fé em detrimento de tratamentos médicos comprovados, onde a esperança irracional substitui a intervenção científica. Se a mente aceita o impossível como fato, o que resta da nossa capacidade de discernir a verdade? O milagre como desculpa, a interrupção da investigação. A invocação do milagre é o ponto onde a busca racional por uma explicação cessa. A falência do raciocínio ocorre quando a resposta foi um milagre é aceita como final. Isso é criticado por Gaylor como uma forma de estagnação intelectual. Um fato contemporâneo é a resistência de grupos religiosos em aceitar a evolução, preferindo a narrativa da criação divina, que não exige investigação. O que a busca por uma solução mágica revela sobre a nossa aversão à complexidade e ao esforço intelectual? A exposição da vulnerabilidade humana, o uso da desesperança. O milagre é frequentemente buscado em momentos de extrema vulnerabilidade, como doença terminal ou crise financeira.
A crítica de Gaylor é que a crença no milagre é explorada por líderes religiosos que lucram com a desesperança e a fragilidade emocional das pessoas. Isso é visto em campanhas de arrecadação de fundos que prometem bênçãos financeiras em troca de doações. O milagre é um ato de amor divino ou uma exploração da fragilidade humana em seu momento mais fraco. A contradição com a ordem divina, o Deus que quebra suas próprias regras. Se Deus é o criador das leis do universo, o milagre implica que ele precisa quebrá-las para intervir. Gaylor questiona a coerência de um ser onipotente que não consegue atingir seus objetivos sem violar a ordem que ele mesmo estabeleceu. A crítica é que o milagre é uma confissão de falha no design original. Um Deus perfeito precisa de exceções para provar sua existência? O milagre como ferramenta de poder, a autoridade não racional. A capacidade de realizar ou intermediar milagres confere um poder imenso a líderes religiosos, estabelecendo uma autoridade não racional que não pode ser questionada. A crítica é que o milagre é um instrumento de controle. Isso é evidente em cultos de personalidade onde o líder é visto como o único canal para a graça divina. O poder que se baseia no milagre é uma autoridade espiritual ou uma forma de manipulação psicológica. A falência da fé em Salmos, a busca por evidência. Embora os salmos sejam repletos de louvor a Deus por seus feitos maravilhosos, Salmo 77, 14, Tu és o Deus que fazes maravilhas. A crítica de Gaylor é que a fé na maravilha substitui a necessidade de evidência. A Bíblia exalta o milagre, mas a razão exige a prova. A fé se contenta com a narrativa, enquanto o raciocínio exige o fato. O louvor a um milagre passado é suficiente para justificar a crença em um milagre futuro sem evidências? A ética da responsabilidade, o foco na ação humana. Ao rejeitar o milagre, Gaylor convoca a humanidade a assumir a responsabilidade total por seus problemas e soluções. A falência do raciocínio é a fuga dessa responsabilidade. A crítica é que a crença no milagre é uma forma de terceirizar a solução para o divino, como a espera por uma intervenção para resolver a crise climática. Se o milagre é a falência do raciocínio, a ação humana baseada na razão não é o verdadeiro milagre? O milagre e a lei natural. A incompatibilidade com a ciência. A ciência moderna é construída sobre a premissa da uniformidade da natureza. O milagre é a negação dessa uniformidade. A crítica de Gaylor é que a aceitação do milagre é incompatível com a visão de mundo científica e impede o avanço do conhecimento. Podemos viver em um mundo que aceita a ciência para a tecnologia, mas rejeita a razão para a fé? A falência da esperança racional, o apelo ao desespero. O milagre é o último recurso quando todas as soluções racionais falham. A crítica é que a religião se alimenta desse desespero, oferecendo uma solução irracional quando a razão se esgota. A falência do raciocínio é o terreno fértil para a promessa de uma intervenção sobrenatural. A esperança que se baseia no impossível é uma virtude ou uma forma de prolongar a dor da realidade. O milagre como obstáculo à emancipação, a luta feminista. Gaylor, como feminista, critica o milagre por ser frequentemente usado para reforçar papéis de gênero tradicionais e a passividade feminina. A mulher é incentivada a esperar por um milagre ou por uma intervenção divina, em vez de lutar por sua própria emancipação. A falência do raciocínio é a manutenção de estruturas de poder opressivas. O que a crença no milagre revela sobre a resistência em aceitar que a mudança social é um processo humano e não divino? Análise da frase. O milagre é a falência do raciocínio. Esta frase de N. Lowry Gaylor é uma crítica filosófica e epistemológica que atinge o cerne da função da crença no sobrenatural. Ao rotular o milagre como a falência do raciocínio, a ativista não apenas questiona a veracidade dos eventos, mas a função psicológica e social dessa crença como um mecanismo de interrupção do pensamento crítico. A crítica se aprofunda ao sugerir que essa valorização do milagre é o que permite que as instituições religiosas perpetuem narrativas não racionais e práticas sociais que resistem à evidência, sob o pretexto de serem divinamente inspiradas. A frase é um convite à ação intelectual imediata, onde a mente se recusa a aceitar o impossível e insiste em preenchê-lo com o som da razão e da crítica. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade.
Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta e comente abaixo qual a sua opinião sobre a frase de N. Lowry Gaylor. Até o próximo vídeo.